É verdade, e com toda certeza, o seu santuário já está a caminhar no meio de nós. E embora muitos ainda não o reconheceram, a grande mãe sabe quem ele é e onde estás. E quando ele veio, há muito tempo atrás, na pessoa de Davi, teve ele com a fonte criadora um diálogo, querendo saber quem era ele e qual seria a sua casa nos dias por vir, referindo aos dias de hoje. E com toda certeza, a fonte criadora o fez saber toda a verdade. Por isso ele disse que a casa a qual ela tinha referido era para dias muito distante, a qual casa somos nós, como diz em Hebreus 3, verso 6. E que este assunto seria uma instrução para todos os homens, ou seja, para todos os que buscam compreender os mistérios do reino celestial. Por isso assim foi escrito em 2 Samuel 7, verso 18 e 19. Então entrou o rei Davi na casa da senhora, ficou perante ela e disse: Quem sou eu, senhora deusa, e qual é a minha casa? Falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhora deusa. Quem tem ouvidos para ouvir, entenda o que a Espírita Santa diz às igrejas. E o que tem ocorrido nos dias de hoje, muito tempo depois do diálogo de Davi com a mãe? Foi ele encontrado, não mais como aquele velho homem de outrora, mas totalmente transformado, o qual se tornou segundo o coração da fonte criadora, pronto para fazer toda a tua vontade. Por isso assim diz a grande mãe. Em Salmos 89, verso 20 a 22. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome, Maria Eva, deusa de Nazaré, crescerá o seu poder. Ele me invocará dizendo: Tu és minha mãe, minha deusa, e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Salmos 89, 24 e 26 a 29. É verdade. Davi, o qual outrora foi Adão, nos dias de hoje tem sido transformado em um novo homem, Jesus o Cristo, o qual é também chamado de Emanuel, e está a caminhar conosco por meio de sua casa, exatamente aquela a qual Davi disse que foi referida para dias distantes. Por isso assim foi escrito. Em Hebreus 3, verso 1 a 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquela que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa da deusa, ou seja, em todo o corpo qual ele reencarnou. Jesus, todavia,
tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquela que a estabeleceu, a qual é a deusa mãe. E Moisés era fiel em toda a casa da deusa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Esta é a mais pura verdade. Pois entre tantas casas, a qual somos nós, há uma casa na qual Cristo, como Filho, habita e já anda conosco. E esta é a casa, a qual foi pela fonte revelada a Davi há muito tempo atrás, e que nestes dias já foi encontrada por alguns, principalmente pela fonte divina, a qual sim tem dito em Atos 13, 22 e 23. Levantou-se-lhe o rei Davi, do qual disse: Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Conforme a promessa, trouxe a deusa Israel o Salvador, que é Jesus. E assim diz ela a Jesus: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificada. Isaías 49, verso 3. Aleluia, glória a deusa. Que ela seja engrandecida por meio de seu Filho, e toda a vontade dela se faça, na terra como no céu. Amém e amém.